Muito bem, nós estamos, então, hoje, sábado, dia 17 de setembro, na nova etapa do seminário na disciplina Instrumentos de Gestão e Recursos Hídricos do Brasil, que é uma atividade desenvolvida pelo curso de pós-graduação e mestrado profissional da Unesp, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, em Presidente Prudente, a sede, e é uma atividade em conjunto com a rede Geografia das Águas. Para que todos saibam, as palestras que foram realizadas no dia 16, na sexta-feira, estarão disponibilizadas, assim como também as apresentações dos seminários, nós tivemos uma excelente qualidade. Esse material também estará disponibilizado no site da rede. E também o professor Fernando, que é o coordenador do mestrado profissional, está adotando todas as providências que são necessárias para haver a edição de cada uma dessas etapas, para também disponibilizar, através do programa do mestrado profissional, para aqueles que tiverem interesse. É um material que certamente tem qualidade para ser utilizado como bibliografia visual, né, em link, para a utilização, efetivamente, em outras atividades. Então, nós damos início agora à terceira etapa da nossa jornada, com a apresentação de 4 seminários. E, antes disto, eu quero passar a palavra, com todos os meus agradecimentos, ao professor Fernando Sérgio Okumoto, que é, como já disse, coordenador do mestrado profissional e que tem uma presença muito significativa, com muita disponibilidade, com uma disposição enorme em colaborar, em fazer com que o curso ganhe qualidade, a ponto de nós, nesta semana passada, termos recebido a informação através da CAPES, que já não somos mais um curso inicial, né, com uma avaliação 3, mas temos agora uma avaliação 4. Isso é muito bom. E eu quero, então, passar ao professor Fernando para fazer as suas considerações iniciais, já com os nossos agradecimentos, professor Fernando. Bom dia a todos, a todas. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, de falar para vocês um pouco do mestrado e dizer que dentro dessa proposta do mestrado profissional, a figura do professor Cláudio sempre foi importantíssima, sempre será importantíssima, e os seminários que vocês estão fazendo, notícia boa dentro da academia corre como notícia ruim na galera em geral, entendeu? Então a gente já sabe que teve muita qualidade o trabalho de vocês, os de ontem, né, o que foi apresentado, e sempre é assim por conta dessa disponibilidade, desse incentivo que o professor Cláudio dá e dessas parcerias que ele faz. Nesse momento, agradeço a Flávia, dizer que foi assim, muito importante essa parceria, espero que ela não esmoreça, né, continue em outras frentes, e nessa frente também, porque essa história do professor Cláudio ir embora não estou engolindo muito fácil, não. E dizer que, como o professor Cláudio falou, a gente conseguiu agora sair de um status de curso em consolidação, né, para um curso mais consolidado, com a nota 4, lembrando que a nota máxima dos programas estrito sensu é nota 7 para programas acadêmicos, mas é nota 5 para programas profissionais, então nós estamos quase lá no topo, o que já nos permite, já corri atrás da Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre uma proposta de doutorado profissional, que teoricamente seria o primeiro na área de geografia. Por enquanto seria o primeiro. E assim, a gente já está trabalhando nisso, e ontem, às 9 horas da noite, por isso também peço desculpa a minha ausência ontem, né? Às 9 horas da noite, a gente conseguiu enviar no sistema SIGAM a proposta de continuidade da parceria, que já tinha sido aprovado a indicação do recurso, mas precisava de um projeto técnico, a gente conseguiu colocar ontem
às 9 horas da noite, sendo que ontem, às 10 horas da noite, era o prazo final, porque teve mudanças, etc. Em que a gente conseguiu escrever um projeto que vai ter muito mais interatividade no nosso programa. A gente vai estar presente, né, presencialmente nos 4 comitês, então vão ter disciplinas interativas, presenciais nos 4 comitês, vão ter muitos eventos, né, estão previstos 12 eventos ao longo de 2 anos, sendo que, né, a proposta é que os seminários sejam eventos técnicos importantes dentro dessa nova proposta, em que a gente está solicitando recursos para mobilidade, né, dentre outros recursos para instrumentalização, para divulgação. A gente previu pelo menos 2 e-books com 700 impressões para divulgar o trabalho de vocês e o trabalho do programa e o trabalho dos parceiros, isso é muito importante também. Então, eu queria dizer que esse momento agora é um momento, sempre foi, e deve ser considerado como um momento histórico do programa, do ano do programa, porque ele é uma boa parte da alma do programa, é essa atividade que vocês estão participando. E fazê-la com qualidade é o trabalho de todos nós. Então, acho que eu agradeço a todos vocês, desejo um dia, né, um final de seminário muito bom, agradeço ao Cláudio pela participação que tem no programa, a Flávia, a rede é muito importante, nós vamos fazer dessa divulgação assim, uma coisa bastante dos parceiros, eu quero dizer, né, a gente vai divulgar bem o trabalho de vocês, tá bom? Bom trabalho a todos e até. Muito obrigado, professor Fernando. Você é sempre brilhante nas suas falas e generoso. Muito obrigado, viu? Quero também fazer o agradecimento à rede, através do professor Wagner, que ontem esteve na nossa abertura deste seminário e fez uma contribuição muito importante, decisiva, e nos apresentou e disponibilizou com a boa vontade toda da Flávia. A Flávia, então, está neste momento representando a rede. Nós agradecemos muito, como disse o professor Fernando, Flávia, a sua presença é indispensável. Se você quiser dirigir um pouco suas palavras ao grupo, sinta-se à vontade nesse momento. Sim, bom dia a todos e todas. A gente está nesse evento com muita felicidade, a rede, porque a qualidade desse evento está sendo muito boa, né? Ontem os seminários foram ótimos, as palestras, então é um evento que foi muito elogiado já. Parabenizo os alunos do curso, aos professores, a coordenação, inclusive pela nova nota da CAPES, né? É uma conquista muito grande, e isso se deve a todo esse conjunto, né? Alunos, professores, tudo, né? E estar com a rede, essa parceria da rede, então, que é uma das primeiras parcerias que a rede está fazendo, então, é já muito positivo para todos nós. Agradeço, eu desejo um ótimo evento hoje novamente, serão ótimas apresentações, com certeza, fiquem tranquilos, não precisem ficar aflitos com a apresentação, que está sendo muito bom, com certeza hoje vai ser de novo. Então, a rede agradece. Eu falo em nome da rede toda, são muitos pesquisadores, depois eu vou colocar aqui no site, as mensagens também ficam gravadas, e aí o site, para quem quiser acessar, conhecer um pouco mais da história da rede, ontem o Wagner contou um pouquinho, então não vou me estender muito, para a gente poder começar as apresentações. Coloco aqui no site, e aí quem quiser conhecer, né, o que é a Rede Geografia das Águas, essa rede de pesquisadores, que está envolvendo hoje pesquisadores de todo o Brasil, a gente conseguiu alcançar o Brasil inteiro, e vai crescer mais ainda, com certeza, né? Principalmente depois de parcerias tão positivas como essa. E que continuem, com certeza, professor Fernando, as parcerias. Vamos ficar sempre à disposição, né, para a gente continuar, fazer outros novos eventos, outras atividades, possibilitar que os alunos já divulguem seus trabalhos pelo site da rede. Também eu acho que isso vai ser muito positivo. Então,
Então, eu creio que é isso. Não vamos estender. Desejo um ótimo evento novamente a todos os alunos. Vão ser ótimas apresentações. Fiquem tranquilos que vai ser tudo certo. Vai ser ótimo. Bom dia. Muito obrigado, Flávia. Olha, eu quero dizer a todos vocês que estão presentes que esse seminário só pode acontecer pelo apoio, evidentemente, dado pelo mestrado profissional, pela coordenação, pela presença e participação dos docentes e dos alunos, mas ele também conta com um apoio técnico, que é muito importante. A Flávia fez esse trabalho em nome da rede, e aqui internamente nós temos a presença inesgotável e dedicada da Tatiana Sayuri. Então, nós temos que agradecer a Tatiana também. Tatiana, muito obrigado. Sem a sua participação, nós teríamos muita dificuldade para realizar este evento. Mas eu quero também anexar nisso o agradecimento ao Tiago, que não está presente, mas que também teve uma presença muito importante e terá na sequência, porque o professor Fernando já nos disse da possibilidade do Tiago fazer a edição dos vídeos. Então, tudo isso é muito importante. Não há... ele já falou que vai dividir os vídeos na terça. Olha só, está vendo? Então, na verdade, é uma dedicação, é muita gente colaborando. As coisas só podem acontecer assim. Às vezes, quem fica com a fama é quem está coordenando. Então, vamos dizer, não, foi o Cláudio. Não é o Cláudio. Se não tiver essa turma toda ajudando, e eu meto a cara, sabe por quê? Porque eu confio nessas pessoas. Eu sei que essas pessoas vão estar juntos, né? E assim vai acontecer em outros momentos também. Então, meu agradecimento à Flávia, meu agradecimento à Tatiana. Tatiana, dá um sorriso para nós. Isso, né? E ao Tiago, né? Que também tem participado tão ativamente com a gente. Eu vou passar agora a palavra para a Tatiana, para ela dizer quais são os seminários que vão entrar na sequência e quem são os apresentadores. Está bem, Tatiana? Bom dia a todos, né? Aqui para a gente, o próximo seminário, a gente combinou agora, então, que vai ser o da Claire, que é sobre plano de revitalização da bacia do Rio Santo Anastácio, ela junto com a Kelly, desculpa, Kelly, ela junto com a Kelly. Então, a gente dá um espaço de tempo e depois começa? Como é, professor? Vamos fazer assim, e eu já vou pedir a todos os outros, se tiverem projeção de slide para fazer, por favor, já mandem para a Tatiana ou para a Flávia, porque muitas vezes o nosso paciente está achando que ele vai conseguir fazer a projeção e aí tem dificuldade, por isso a gente perde tempo. Então, eu vou pedir para vocês, todos os outros grupos também que vão apresentar, se for o caso, se vão usar PowerPoint, manda para a Tatiana ou para a Flávia, tá bem? Tatiana está fazendo as projeções para nós. Licença, professor. Tati, eu sou a terceira? Você é a última, Angélica. Ah, tá bom. Obrigada. Apesar de que dizem que os últimos sempre são os primeiros. Vamos ver, né? Obrigada, professor. Eu não estou muito bem de saúde, mas vou conseguir. Dá licença. Tá com problema? Você quer antecipar, Angélica? Não, professor, está tranquilo. Então, se ela quiser, pode antecipar, professor. Não, está bem, Claire. Nós tínhamos já a recomendação, no caso da Angélica, que estava passando, inclusive, por um tratamento hospitalar recentemente, né, Angélica? Mas tudo bem. Então, se ela está disposta a permanecer, ótimo. Tá bem, obrigada. Significa que ela está melhor. Isso é bom, né? Tatiana, o Moacir vai apresentar, ele já vai estar mandando para você aí no seu e-mail, tá bom? Ah, tá bom. Eu acho que o Moacir já me mandou, viu? Já mandou já? Então, tudo bem. Mandou, obrigado. Tá bom. Então, agora, então, nós damos 10 segundos para depois a Claire começar. Tá bem? Boa tarde. Bom dia, Tati. Você apresenta ou eu? Kelly, eu acho que agora você e a Claire já podem... Eu posso apresentar? Eu estou com os slides aqui abertos.
Se vocês tiverem condições... Ah, você mandou para mim os slides, que ali eu não vi. Eu vou apresentar. Não, assim, se vocês, assim, eu acho que dá mais autonomia vocês mesmos apresentarem, sabe? Só que às vezes dá problema e a gente apresenta, ou eu ou a Flávia, como o professor falou, né? Tá. Mas aí vocês precisam mandar para a gente. Mas quer tentar primeiro, se não der certo? Então, Claire, você já enviei para ela, aí, para ela já ficar com ele preparado, mas eu vou apresentar. Você recebeu o meu, né? Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer também, eu e a Kelly. Eu acho que eu posso falar em nome de todos, né? Todos os alunos desse curso. Eu queria agradecer a todos os professores, ao imenso conhecimento que nos transmitiu. Quero agradecer também a Tatiana, uma menina tão prestativa, tudo que a gente, né, precisava, a Tatiana já estava ali, online, para nos dar a resposta. Então, Tatiana, e ao Tiago também, muito obrigada por tudo. A gente sabe que a gente não faz nada sozinho nesse mundo, né? Nós somos realmente assim, estamos um interligado ao outro, e é assim que a gente cresce, aprendendo com todos. Então, muito obrigada. E também agradecer aos palestrantes de ontem, ao Rodrigo Flecha, ao Wagner, ao Mário. Nós aprendemos muito, muito, muito. E esse curso é transformador, né, professor? Principalmente para mim, que não estava nessa área, e sou pedagoga, e como eu vi que eu cresci em conhecimento, graças à ajuda de vocês, professores e alunos. Então, muito obrigada. Falo em meu nome, da Kelly, de todo mundo. Então, o nosso tema, professor, é Plano de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Alto Curso do Rio Santo Anastácio, Estado de São Paulo, de Saint-Clair e Kelly. Antes de nós adentrarmos especificamente na bacia hidrográfica, nós queremos falar sobre o Rio Santo Anastácio, rio brasileiro, né, do nosso estado de São Paulo, afluente do Rio Paraná. Seu comprimento é cerca de 102 quilômetros e sua nascente localiza-se no município de Regente Feijó. Suas águas são usadas na irrigação de culturas, consumo direto por animais, de cria e engorda, e abastecimento de zonas rurais e zonas urbanas. Ou seja, Presidente Prudente tem um dos rios que abastecem a sua cidade, né, chamado Rio Santo Anastácio, que é responsável por 30% de toda a água que chega nas torneiras, né, de todas as casas. População prudentina usa a represa de abastecimento público no seu dia a dia, né? Mas os outros municípios não. Os outros municípios que compõem a bacia do alto curso do Rio Santo Anastácio captam água subterrânea para abastecimento da população, sendo a Sabesp a concessionária operante nesses municípios. A represa do manancial do Rio Santo Anastácio, ela foi inaugurada em 1968 e foi ampliada em 1988. Nós temos notícias recentes que em 2021, uma verba de R$1 milhão do governo federal, através da ANA, foi anunciada para que a extensão do rio fosse revitalizada. As ações ainda estão no início, mas nós sabemos que a situação ainda é muito crítica. Quando a gente fala do Rio Santo Anastácio, a gente imagina um rio, né? Um rio caudaloso, um rio com grande volume de água, um rio assim muito imponente. Mas em muitos trechos do Rio Santo Anastácio, nós podemos ver a foto agora embaixo da ponte localizada na rodovia Assis Chateaubriand, perto do rancho Quarto de Milha. O que nós vemos praticamente é um córrego estreito, né? E podemos ver o impacto que o rio vem sofrendo. Da estrutura até o leito,
A distância que já foi bem grande, né? Nós podemos observar agora que é de 3 a 4 metros. Um outro ponto, né? Um medidor, onde tem um medidor, isso, essa foto. Um medidor, né, mede ali o nível do rio, hoje tem apenas um pequeno pedaço exposto, sinal do assoreamento do rio Santo Anastácio. Outro ponto mostra claramente, outra foto, que é isso, mostra claramente o quanto o rio está sofrendo, principalmente, né, por conta desse fenômeno chamado assoreamento. Dá para ver o quanto nas margens a erosão já trouxe, né, de areia para o leito do rio. Tanto que o rio aqui também é bem estreito e raso. Dá para enxergar o fundo tranquilamente. E dá para ver também a formação dos bancos de areia. O rio ele não está mais pedindo por ajuda. O rio ele está implorando por medidas efetivas de preservação, conservação e revitalização. Se a situação do rio continuar a mesma, em pouco tempo, nós iremos perder o rio Santo Anastácio. Nós sabemos que quando tem uma grande densidade de chuva e você coleta toda essa chuva centralizada num único ponto, causa um processo, né, de erosão, né, no próprio rio. E esse processo vai criar sedimentos, que são as areias. E essa areia vai sendo transportada ao longo do rio, aonde ela vai sendo depositada, vai fazendo o processo de assoreamento. Então, estamos perdendo o rio Santo Anastácio. Nós sabemos essa região, né, do Alto do Paranapanema, o quanto, né, ela sofreu com relação à grilagem, com relação às terras devolutas, né? Então, realmente foi uma degradação total, que as pessoas, né, nesse ritmo de desenvolvimento desenfreado, acham que não faz parte da natureza, que só vai usufruir dela, né? E não sabe que o que retorna para nós são consequências realmente trágicas. Então, o que está acontecendo com o rio Santo Anastácio é um processo histórico. Quem o conheceu há 50, 60 anos atrás, sabe que hoje o rio está minguando. Desde o ano passado, Presidente Prudente... Deixa eu desligar aqui, professor. Desde o ano passado, o Presidente Prudente conta com recursos para atuar na recuperação do rio. As verbas da Agência Nacional das Águas, ANA, são da ordem de R$1 milhão, além de uma contrapartida do município, né, de R$15 mil. A Prefeitura de Prudente chegou a anunciar um pacote de medidas que incluía a melhoria de estradas rurais, o terraceamento, mostra a foto, Kelly, isso, que é um sistema de curvas de níveis e rampas que diminuem a velocidade e melhora o escoamento, né, de grandes volumes de água no período de chuvas, por exemplo. Então, a gente sabe que essas grandes áreas, né, que não são preservadas, as áreas que deveriam ser realmente de APPs, não deveriam ser utilizadas para o plantio, a gente sabe que quando chove, né, professor? Estão me ouvindo bem? Tá, professor? Então, quando chove, as águas pluviais, elas caem, quando tem vegetação, elas caem e elas são assim, não tem um impacto muito forte quando essas águas caem no solo, porque as folhas, né, as árvores conseguem diminuir esse impacto. E quando elas caem no solo, as raízes fazem com que essa água também volte ao lençol freático, ajuda para que essa terra não seja levada embora, transportada para os leitos dos rios e depositadas lá. E o solo, naturalmente, ele vai continuar sendo um solo fértil, né? Então, por isso é muito importante essa parte da vegetação. E também constavam iniciativas de preservação das áreas de proteção da mata ciliar. Apesar do dinheiro já estar disponível, né? Apesar dos anúncios, na prática, a situação do rio ainda continua extremamente crítica. E todas as atividades agrícolas que temos na região necessitam do rio Santo Anastácio. Todas as ações de recuperação dessa área
vai depender essencialmente da boa vontade de produtores rurais, né, para que eles possam entender que a revitalização do rio é fundamental, não só para a atividade agropecuária daquela região, né, professor, mas de toda a comunidade. Então, biólogos dizem, né, que mesmo essas medidas podem ser insuficientes, já que um dos grandes problemas é a expansão desenfreada da área urbana e das áreas de exploração agropecuária. Quando eu saio daqui, professor de Pradópolis, e vou até Presidente Prudente, a gente observa, né, essa área extensa para a agropecuária. Ações que têm impacto diretamente devem ser tomadas, né, sobre o escoamento das águas e o assoreamento dos rios. A maneira mais viável e técnica para resolver é fazer a manutenção das estradas rurais, tendo uma fiscalização mais rigorosa no processo de engenharia de cálculo hidráulico para lançamento de águas captadas das chuvas nas cidades, né, nos rios. São medidas que contribuem para a recuperação e restauração do que podemos chamar de revitalização. A prefeitura diz, né, que Prudente ainda está elaborando para atender todas as exigências feitas pela Caixa Econômica Federal. Então, está em fase, assim, aquela fase burocrática, né, que existe para colocar todo esse processo, usar esse dinheiro. A gente sabe que não é fácil para as prefeituras também. Diz que está elaborando detalhamento das ações por meio dos projetos individuais dos locais que serão atendidos. Então, não é simplesmente revitalizar o rio, vamos colocar já tudo em prática. Não, cada área tem as suas particularidades, as suas especificidades e devem ser estudadas para que o projeto possa ser colocado em prática. Isso. Então, vamos ver esse conceito de revitalizar. A palavra revitalizar significa vitalizar de novo, fazer revigorar, tornar insuflar para reabilitar. Um minuto. Para reabilitar, requisição de crédito, regeneração, reabastecimento da saúde. Colocado assim, revitalizar uma bacia hidrográfica não parece ser propriamente revitalizar. Então, o que seria revitalizar? Nós temos a ideia que revitalizar, daqui a alguns anos, os rios voltarão a ter seus peixinhos pulando nas águas, toda a sua vida aquática, né, revigorada, suas águas límpidas, cristalinas, e não é assim que funciona. Os conceitos de revitalizar, preservar e conservar bacias hidrográficas não estão muito claros e muitas vezes se confundem. A prevenção custa menos, nós sabemos disso. Está associada a estudos ambientais que vão fundamentar as ações de planejamento, conhecimento da área, as causas dos processos e avaliação dos riscos. Então, é muito importante que cada sistema seja bem estudado para que as medidas sejam implantadas. Ou seja, será preciso um conjunto de ações, recursos investidos, né? E continuidade e metas bem traçadas. Continuidade, que eu observo, que é uma das dificuldades, né? Conforme o trabalho vai iniciando, outras dificuldades vão aparecendo e o processo a gente sabe que é burocrático e às vezes o dinheiro não é suficiente para dar conta de revitalizar aquele espaço. Mas nós temos, com relação ao rio, por exemplo, nós temos que saber se o rio apresenta boa condição de qualidade, sendo capaz de atender todos os usos da água atuais ou previstos. Nesse caso, devem ser tomadas ações que evitem sua degradação, de modo a garantir seu uso múltiplo no futuro. Se o rio apresenta alguns parâmetros de qualidade de água que impedem alguns usos da água, serão necessárias ações específicas de controle das fontes de poluição. Se o rio apresenta altos níveis de poluição para a maioria dos parâmetros, não permitindo a maioria dos usos, principalmente os mais exigentes, como a preservação da vida aquática, neste caso, são necessários maiores investimentos e prazos para sua revitalização. Então, existe aí, né, muitas
muitas particularidades de cada área que precisam ser assim, bem estudadas para que realmente coloque-se em prática um projeto de revitalização de uma área. Então, o que entendemos por revitalização? Entende-se por revitalização de bacias hidrográficas como sendo um processo que deve considerar as principais linhas de ações. A recuperação e conservação da cobertura vegetal, com ênfase para as nascentes, matas ciliares e áreas de recargas de aquífero, constitui uma ação de fundamental importância para as bacias hidrográficas, como forma de garantia do fornecimento de água nas épocas de estiagem e minimização de cheias, inundações nas épocas de chuva. O uso racional da água, né, objetiva diminuir os desperdícios, né, que hoje em dia é tão comum. A despoluição dos rios envolve a tarefa de corrigir a queda da quantidade de água, quando a queda da qualidade de água, quando determinado uso causar alterações, né, que comprometam seu estado natural. E por último, professor, o envolvimento social, que é primordial, né, é requerido para que a sociedade da bacia internalize a importância da água em seu cotidiano, assim como para o coletivo, e passe a adotar novo comportamento, nova postura, nova atitude, que contribui para a conservação, né, e produção dessa água. Todos os pequenos e grandes proprietários devem entender que a água é um bem comum, e se eu não cuidar, eu vou prejudicar B, vou prejudicar C, e assim realmente é um sistema, é uma cadeia. Então, todos devem modificar o seu modo de pensar. Eu uso, não cuido. Um dia vai acabar. Então, eu preciso pensar como será essa utilização da água, o que eu estou fazendo na minha propriedade, como eu posso conseguir? A gente não pode só pensar, né, nos órgãos federais, estaduais, para tomar, nas prefeituras, para tomarem providência. Todos nós temos que tomar providência. Todos nós dependemos desse bem universal. E nós sabemos que se acabar a água no mundo, é óbvio, né, o ser humano também, os seres vivos na Terra não existirão. Então, nós temos que pensar nessa mudança cultural que nós devemos ter. Ou seja, a estrutura de um programa de revitalização deve buscar a articulação com diferentes aspectos comunitários, em relação aos quais a revitalização funcione como um polo aglutinador de ações propostas. As ações do programa devem ser criadas e discutidas por diversos tipos de públicos. O programa deve ser de forte representação social, vinculado aos problemas, desafios e oportunidades de superação. As comunidades participantes devem ser entendidas como agentes de transformação social. Então, nós sabemos, sem a mobilização social nos diversos segmentos, nada vai se transformar. É realmente, né, quem vive, quem tem conhecimento, por isso que eu vejo assim os professores da Unesp, com esse forte conhecimento que vocês têm, a importância para orientar esse pessoal, né, da zona rural com relação ao cuidado com suas terras, com suas águas, com a sua área vegetal, suas áreas de APP. Isso porque eles precisam desse conhecimento, porque tendo conhecimento, haverá transformação. Sem conhecimento, não haverá transformação. Kelly. A ocupação urbana desordenada, as atividades agropecuárias e minerais, sem os devidos cuidados com a conservação da água, do solo e dos recursos florestais, tem ocasionado importante degradação ambiental, com consequente queda na produtividade, principalmente na qualidade e quantidade dos recursos hídricos disponíveis. Entre os principais objetivos da revitalização de bacias hidrográficas, podem ser citados promover a melhoria da qualidade da água e das condições socioeconômicas e ambientais,
aumentar a quantidade de água e o seu uso de forma sustentável e reduzir os processos erosivos que causam perda do solo e assoreamento dos rios. Para tanto, proteger, preservar e conservar os recursos hídricos são os princípios fundamentais para a recuperação hidroambiental das bacias hidrográficas. Então, o desafio é tornar essa gestão uma realidade. Aqui fala da ocupação desordenada da área urbana, só que a ocupação do solo propriamente dito brasileiro, tanto da área urbana quanto rural, ela foi sempre desordenada. No caso da urbana, as pessoas migraram para a cidade, né, em busca de vida melhor, primeiro se apropriaram do solo e depois foram pensar no que faltava. Então, assim, vou ocupando e depois a gente vai resolvendo. Aí resolve a questão do saneamento, resolve a questão da moradia. No setor agropecuário, ele também não é diferente. Então, pensaram em quê? Em produzir, em plantar, em criar animais somente com o objetivo de ter lucros. E a gestão, ela vai ter esse desafio onde tirar dessa ideia, dessa cultura errada de apropriação do solo e dos recursos naturais, é a questão do monetário. Então, a questão monetária, o se apropriar, o ter recursos, o ter lucros é sempre maior, né, no nosso país. Em âmbito nacional, o Programa Produtor de Águas usa o conceito de pagamento por serviços ambientais, o PCA, que estimula os produtores a investirem no cuidado e no trato com as águas, recebendo apoio técnico e financeiro para a implementação de práticas conservacionistas. De acordo com a ANA, o objetivo do projeto é melhorar os recursos hídricos da bacia hidrográfica escolhida, por meio de técnicas de conservação dos recursos hídricos, mediante o manejo adequado das propriedades rurais, contribuindo principalmente com a redução da erosão e aumento do volume de água disponível, transformando-as em prestadoras de serviços ambientais. Então, aqui entra em uma parte em que vai ajudar o produtor a melhorar a condição da sua terra, a saber manejar tanto a sua propriedade, quanto os recursos hídricos que existem dentro dessa propriedade. Porque no Brasil a gente tem um problema muito sério da questão das águas estarem dentro da propriedade privada, né, de uma pessoa, de um proprietário. Então, quando esse proprietário ele passa a saber manejar bem o recurso que existe dentro da sua propriedade, além de melhorar a sua condição nas suas produções aí, ele também vai prestar um grande serviço ambiental para a sociedade. Então, esse programa Produtor de Águas, ele vai estimular esses produtores a investirem aí na preservação das águas e passar, por consequência, ser um prestador de serviços ambientais. No Brasil, nós temos problemas que são comuns, inerentes às nossas bacias hidrográficas. Então, assim, se nós formos olhar todas as bacias hidrográficas que existem no Brasil, todas elas, sem exceção, vai passar por algum desses problemas aqui elencados, né? O primeiro problema que a gente tem, não só na nossa bacia no alto curso do Rio Santo Anastácio, como também em outras do Brasil. Nós temos um monitoramento ambiental insuficiente. Então, esse aqui é um problema gravíssimo que nós encontramos na nossa bacia e nas demais do país. Essa insuficiência, essa precariedade nesse monitoramento, ninguém sabe se é por falta de pessoal, se é por falta de gestão ou se é também até proposital, né? Porque nesse governo vigente aí, esses problemas que já eram uma realidade no nosso país, ele piorou, né? A articulação do governo em implantar monitoramento aí nessas bacias hidrográficas está bem precária no nosso país. Temos também a falta de articulação interinstitucional, intergovernamental. Então, por exemplo, o município, estado e federação não tem uma articulação forte, uma articulação veemente que tenta reverter a situação das bacias aí. O conflitos pelo uso da água, principalmente na questão do setor agropecuário, né? Nós temos também um problema gravíssimo da questão dos agrotóxicos, que estão aí em alta. Também no nosso governo atual, a quantidade de agrotóxicos ela
ela extravasou, né? Em 3 anos houve um aumento de mais de 1.500 agrotóxicos. A lei de 1989 que nós tínhamos de agrotóxicos no Brasil, ela foi revertida aí pelo governo para poder inserir novos agrotóxicos que estão condenados nos Estados Unidos e na União Europeia. O Brasil está utilizando, que é um problema gravíssimo, tanto para a questão das águas do solo, quanto até para a saúde da população que utiliza as águas dessas bacias. Nós temos também a poluição da água e a ausência de saneamento, principalmente nossa região norte, que é uma região que tem grande quantidade de recursos hídricos e o saneamento é precário. Temos o problema de desmatamento generalizado, temos o manejo inadequado do solo, que é a realidade, temos a redução da biodiversidade por consequência, erosão e assoreamento dos rios, escassez da água, em termos de quantidade ou qualidade. Então, a água não está só escassa por quantidade de água, e às vezes a que temos, ela falta a sua qualidade aí, uma água sem qualidade por conta dos efluentes que são depositados no curso do rio. Com tantos problemas aí em a questão das águas, a ONU, com os seus ODS, né, enfatizando sempre a necessidade de implantar os 17 ODS, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação em alcançar os objetivos da Agenda 2030, o país, a federação, lançou aí o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Então, no ano de 2020, foi contratada uma consultoria para a elaboração de documento de base para o Programa Nacional de Revitalização de Bacias. O objetivo do programa é formular diretrizes e estratégias, assim como viabilizar um conjunto de ações integradas de preservação, conservação e recuperação das bacias para promover o uso sustentável dos recursos naturais. Então, o Programa Nacional de Revitalização das Bacias, ele será composto por 7 produtos. Então, já era para estar, assim, já na fase final desse programa, só que até 8/7/2022 encontra-se estagnado, somente na base teórica. Estamos ainda no produto 1, no texto base, que é a revisão, análise e síntese dos referenciais técnicos e teóricos relacionados à revitalização de bacias hidrográficas, a recuperação de rios e os ecossistemas. Então, assim, o que era para estar já finalizado, parou por ali, estamos ainda no produto 1, que é a nossa base teórica. Aqui, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério, ele lançou esse esqueminha que mostra uma bacia hidrográfica degradada. Então, nós temos aí vários elementos que vão ser fatores de degradação. Então, nós temos aí o elemento 1, que é as áreas das APPs, né, degradadas, o desmatamento vai ser um fator essencial. O 2, a monocultura e os plantios, com sulcos e morros abaixo. Então, aqui na nossa região, principalmente a monocultura da cana-de-açúcar, é um problema gravíssimo. Depois, nós temos no item 3, os corpos d'água poluídos e degradados. O 4, a ocupação irregular, a erosão do solo. 5, a ausência de saneamento básico e o crescimento urbano desordenado, que é o caso do nosso país, né, que foi uma urbanização mal planejada, então acelerada. As cidades primeiro receberam as pessoas para depois saber o que faziam com elas. O 6, o uso indiscriminado de defensivos agrícolas. Então, aí, no Brasil, as porteiras estão abertas para usar defensivo agrícola, condenado no mundo inteiro, então, um problema gravíssimo também. Depois, a redução da biodiversidade e as pastagens degradadas por conta do nosso setor agropecuário aí, e o conflito no uso da água, que é a questão das outorgas, né, que os colegas apresentaram ontem para nós. Aqui nós temos um esqueminha que ele ajuda na preservação, principalmente nos olhos d'água, as nossas famosas aí nascentes. Então, esse esqueminha foi feito por esse senhor aqui, Oswaldo Ferreira Valente. Ele é um engenheiro florestal. Então, né, nesse esqueminha, ele fez isso. Então, a implantação de terraços, caixas e barraginhas. Para que isso? Porque nós sabemos que os cursos d'água, principalmente as nascentes, são frágeis, né? É um sistema natural frágil. Então, para que as nascentes
ela se preserve, o que é necessário? Principalmente o abastecimento dos aquíferos. Então, as nascentes precisam que os aquíferos estejam carregados para que na época das cheias elas sejam abastecidas. Então, essas caixas d'água e essas barraginhas vão ajudar nisso aí. E o terraceamento para que não aconteça a descida de grãos de solo na época de chuva. Então, vai ajudar para que a nascente não sofra um assoreamento. O governo do estado de São Paulo também, através da infraestrutura e do meio ambiente, ele criou um programa que se chama Nascentes. Então, o estado de São Paulo é pioneiro, porque em 2001 ele criou esse programa Nascentes, que alia a conservação de recursos hídricos, proteção da biodiversidade por meio de uma estrutura institucional inovadora. Nesse programa envolve-se 10 secretarias, com investimento público e privado, que visa reduzir tanto a emissão de gases poluentes quanto a pegada hídrica do nosso país. O projeto ele é voluntário, com alguns recursos particulares e também públicos. Ele tem prateleiras de projetos, aí são projetos prontos, feitos por ONGs e empresas, com a anuência do proprietário da terra. Então, o proprietário falou do problema que tem ali, alguma ONG, alguma empresa escreveu lá o projeto que precisa ser feito naquela área, e nessa prateleira ficou ali a necessidade daquela área, de haver naquela área uma intervenção para a proteção dessa nascente aí. Ainda nós temos, dentro desse projeto, o banco de áreas, que são os locais que vão receber os projetos e a restauração. Então, aí, esse banco de área ele foi fornecido pelos proprietários, disponibilizados no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. O ITESP também disponibilizou esse banco de área, né, quando a questão aí é assentamentos. A Fundação Florestal, o Instituto Florestal também, e a nossa Unesp, né, a Universidade do Estado de São Paulo aí, quando as áreas de conservação, também disponibilizou áreas necessitadas para ter esse projeto nesse banco de áreas. Então, esse projeto, quando a pessoa, o proprietário, ele consegue fazer essa revitalização, esse replantio aí em 10 hectares, ou ele dobra esses 10 hectares aí, ele ganha um certificado de selos nascentes. E então, para um proprietário rural, ou para uma empresa, ou algo do tipo, ter um certificado nascente é muito interessante e vai dar uma qualidade melhor, né? Então, ele vai ter ele vai ser considerado uma pessoa que tem uma preocupação ambiental. Então, quando verem lá na empresa que ela tem essa preocupação, que a propriedade tem essa preocupação ambiental, para ela vai ganhar créditos com isso aí. Então, nosso estado de São Paulo, ele entrou aí com esse programa. Em 2020, a meta foi superada, né, que a meta de restauração era de 20 mil hectares, então nós ultrapassamos aí essa meta, que é um ganho muito grande para as nossas bacias hidrográficas. Aqui no agora a gente vai entrar no estudo de caso especificamente, a bacia hidrográfica do Manancial Alto do Curso do Rio Santo Anastácio, localizada na UGRE 22, no Oeste Paulista. Temos aí a localização geográfica, uma área total de 19.830 hectares. A bacia abrange os municípios de Presidente Prudente, Pirapozinho, Regente Feijó, né, que é onde ela nasce aí, Anhumas e Álvares Machados. É atravessada pelas rodovias Assis Chateaubriand e a Raposo Tavares, localizada num divisor de águas da margem direita do rio. Após a represa utilizada para o abastecimento público da cidade, o Rio Santo Anastácio segue seu curso até desaguar no Rio Paraná, que na divisa entre o estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos um esqueminha que mostra, né, a localização da nossa bacia no país e no estado. Então, nós temos aí o Brasil, localizada na região sudeste, no estado de São Paulo, no pontal do Paranapanema, lá na divisa no Mato Grosso do Sul e Paraná. O nosso estudo de caso aqui é onde está representado nessa pontinha vermelhinha aí, Presidente Prudente, né, que é a alta bacia do Rio Santo Anastácio. Então, ela nasce aqui no início, aqui em Regente Feijó, e ela deságua aqui no Rio Paraná.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema foi implantado em 21 de junho de 1996, com objetivos previstos na Lei 7.663/91, representando a 22ª Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, com sede em Presidente Prudente. Esse comitê possui uma área de drenagem de 12.395 km², possui uma estrutura com funcionamento que tem presidência, vice-presidência, secretaria executiva e 3 câmaras técnicas: planejamento, avaliação e saneamento, assuntos institucionais e educação ambiental. Ao todo, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema abrange 26 municípios, todos membros do Comitê da Bacia. Então, nós temos aqui a área de drenagem, a área de drenagem de 12.395 km², habitantes, que acredito que já deve ter aumentado aqui. Os principais rios, então nós temos 3 principais rios e os seus respectivos afluentes, né, que é o Rio Santo Anastácio, Paranapanema, o Rio Paraná, e as principais atividades econômicas, principalmente na nossa cidade de Presidente Prudente, ou nas regiões. Um elevado grau de mecanização da agricultura, principalmente da cultura da cana-de-açúcar, as agroindústrias representadas pelo frigorífico, indústrias alimentícias de óleos e gorduras vegetais e atividades relacionadas ao setor de serviços, principalmente na nossa cidade de Presidente Prudente. Então, aqui, de acordo com o CPTI, o uso intenso das terras nos moldes da agricultura atual trouxe à nossa UGRI 22 grandes problemas ambientais: o desmatamento, ocasionado pela produção agropecuária, o baixo índice da cobertura florestal, erosão por sulcos, vossorocas na área, devido à superutilização da terra. Então, aqui a terra ela é superutilizada, não se preocupam com o manejo dela, então planta cana esse ano que vem planta cana de novo, vamos continuar plantando, se não pega, taca agrotóxico, não tem uma rotatividade, né, da nossa terra. Esse manejo adequado, ele poderia ocorrer se tivesse acontecido a reforma agrária aqui, a questão da agricultura familiar, onde na agricultura familiar nós temos mais práticas agroecológicas que ajudam, né, a conservar principalmente o nosso solo, só que a prática agroecológica do manejo da terra no nosso país também está um problema sério, porque quando a gente fala de meio ambiente, de prática agroecológica, parece que a gente quer que o país pare de produzir nossos produtos agro, né? Parece que o meio ambiente é contra o agro. Então, aqui a gente está passando por um problema muito grave, porque falar de meio ambiente, de proteção ambiental, é a mesma coisa de falar assim, não quer que o país produza, não quer que o país exporte soja, o país vai parar de plantar então? Então, assim, é uma cabecinha que ainda não evoluiu. Não percebem que se faltar água, que se faltar manejo do solo, não tem água. Vai plantar onde? Vai manter essas agriculturas e essa criação sem água, sem solo? Como, né? Então, com isso, a gente vai perdendo a fertilidade do solo e os nossos corpos d'água, eles vão assoreando aí. Então, o nosso processo de urbanização, ele resulta em diversos impactos sobre os corpos d'água. Então, esses impactos que podem ser mais acentuados quando esta urbanização não é planejada. Então, aqui, esse esqueminha, nós podemos ver também aqui na nossa bacia em Presidente Prudente. Efeitos da urbanização, a resposta que o canal tem em relação a esse efeito e a mitigação, aquilo que pode ser feito para minimizar esse problema que a urbanização traz para o leito d'água aí. Então, nós temos o aumento da produção de sedimentos, principalmente durante o desenvolvimento da construção civil. Como resposta do canal, nós temos o assoreamento devido às cargas elevadas de sedimento, e para resolver, minimizar a situação, controlar o sedimento produzido na bacia. Então, o pessoal aí, quando os amigos foram com a professora Renata e o professor Paulo César lá no Córrego do Cedro coletar amostras d'água, então nós podemos ver na coluna d'água elevadas cargas de sedimento, principalmente da construção civil. Então, quando foi feito lá a análise, tinha cascalhos da construção civil no Córrego do Cedro, e também o leito dele também está bem estreitinho por conta dessa carga elevada de sedimentos. Aqui ainda nós temos
a alteração na qualidade da água devido à poluição, por consequência, o aumento das espécies oportunistas e a diminuição das endêmicas, que é a questão quando o córrego ele se transforma em efluentes, principalmente a carga de esgoto, né, que é jogada no córrego. Então, tem espécies oportunistas que vão se proliferar, principalmente por conta desse esgoto aí, aquelas algas vai tomar conta, a água perde a oxigenação e as espécies nativas endêmicas daquele lugar desaparecem e essas oportunistas se apropriam da coluna d'água. O que fazer para resolver esse problema? Criar bacias de detenção em lagoas. Outro problema, aumento da vazão de pico devido ao aumento do escoamento superficial, resultado da impermeabilização da bacia. Aí a questão das placas de concreto, dos asfaltos que são implantados nos cursos d'água aí, e ao invés da água da chuva ser absorvida pelo solo, ela escoa de forma superficial, aumentando a vazão do pico d'água aí e alargando e aprofundando a erosão do canal. O que fazer para resolver, para mitigar a situação? Então, criar canais de compensação e proteção das margens aí. A bacia hidrográfica do alto curso do Rio Santo Anastácio, em Presidente Prudente, ela deve ser beneficiada pelo Programa Produtor de Água, que promove iniciativas voltadas à conservação dos recursos, com fundamento na Política Nacional de Recursos Hídricos, previstas pela Lei 9.433 de 97, para o programa do Manancial do Rio Santo Anastácio. Nós temos aí as parcerias da Prefeitura, do Sindicato de Produtores Rurais de Presidente Prudente, da Agência Nacional das Águas, de Saneamento Básico, a ANA, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, o Departamento de Águas de Energia Elétrica no município, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a SABESP, a Coordenadoria do Desenvolvimento Rural Sustentável, CEDERS, e a nossa Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de Presidente Prudente, e a Associação de Recuperação Florestal do Pontal do Paranapanema, a Pontal Flora. O Comitê de Bacia foi escolhido por ter um plano desenvolvido dentro de uma nova metodologia, com ações em execução, sendo uma delas a implantação aí do PCA. Neste contexto, Presidente Prudente, município localizado em uma das bacias prioritárias do Paranapanema, é o primeiro a participar dessa iniciativa. Então, a escolha foi motivada pelos estudos já existentes na área de abrangência do alto curso Rio Santo Anastácio, localizada no município, desenvolvidos pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Então, o comitê esclareceu que os estudos que a Unesp fez com os professores e os alunos aí foi um fator essencial para que a nossa bacia ela fosse escolhida para ser contemplada com esse programa. Então, assim, essa parceria, os estudos, os produtos que a nossa universidade tem e disponibilizou aí no comitê, foi essencial para a escolha de contemplação da nossa bacia. Então, o projeto básico já foi concluído e aprovado pela ANA. A prefeitura também já institucionalizou o programa por meio da lei municipal, garantindo a sua continuidade. Então, aqui eu peguei esse aqui da Câmara, né, de Presidente Prudente. Então, aí o projeto de lei de 9 de 2021, que dispõe sobre a inclusão no plano plurianual, então um que vai acontecer ao longo dos anos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Programa, e objeto referentes à revitalização da bacia hidrográfica do alto curso do Rio Santo Anastácio, para o exercício 2021. Então, o artigo 1 ficam aí incluídos no orçamento da Prefeitura, objetivos referentes à revitalização da bacia. Então, esta lei entrou em vigor na data da sua publicação aí, que foi em 15 de fevereiro do ano de 2021. Então, aqui o código do programa, quem vai ser o responsável. Então, a unidade responsável pelo programa é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o objetivo é a revitalização da bacia no alto curso do Rio Santo Anastácio, a justificativa também é a revitalização da bacia, e o custo total estimado do programa nesse exercício aí é de R$ 6.372.964. Então, aqui já está tudo certo para começar a nossa revitalização, a prefeitura já fez, aí já foi aceita na Câmara de Deputados. Então, assim, espero que a próxima apresentação nossa
que nós possamos mostrar os dados e a efetivação e a prática dessa revitalização da nossa bacia no alto curso aí do Rio Santo Anastácio. Claire? Então, as nossas considerações finais, professor. Nós deixamos a pergunta: qual é o legado que vamos deixar para as futuras gerações? Nós sabemos que o desenvolvimento sustentável, praticado de forma planejada, produz resultados significativos, para que o mundo realmente não acabe, né, em colapso por falta da água. Existem alguns benefícios, como o sistema agrocivil pastoril, que além de permitir a conservação ambiental, esse sistema integra lavoura, pecuária, floresta, garante ao produtor que ganhe mais plantando numa área e por muito mais anos. É o sonho de sobreviver com aquilo que produz e ter o futuro das novas gerações garantidos, né? Nós sabemos que no sistema tradicional, o plantio dos roçados é mais barato que o sistema agrocivil pastoril. No entanto, eles agridem muito o meio ambiente e trazem problemas como erosão, o solo improdutivo, assim como a destruição da biodiversidade, com a morte de animais e a morte de plantas. Nós sabemos que essa região do Alto Paranapanema era uma região muito rica em vegetação, né, em animais. Então, eu vou ler apenas um trecho, professor, da carta que todos devem conhecer, a Carta do Cacique Seattle, de 1855. Portanto, ele escreveu essa carta há 167 anos atrás, ao presidente da época, que era Francis Pierce, que dizia o seguinte, quando o presidente quis comprar as suas terras, as terras indígenas, ele disse o seguinte: os rios são nossos irmãos. Eles nos saciam a sede, levam as nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se vendermos nossa terra a vós, deveis vos lembrar e ensinar às vossas crianças que os rios são nossos irmãos, vossos irmãos também. E deveis, a partir de então, dispensar aos rios a mesma espécie de afeição que dispensais a um irmão. Nós somos todos irmãos, professores, filhos da natureza. Somos todos companheiros e parceiros. E é isso que nós temos que entender. E nós colaborarmos com a natureza, ela continuará colaborando conosco. Muito obrigada a todos. Esse foi o nosso trabalho. Então, aqui é alguma das nossas referências, né? Alguma das, foram várias, e muito obrigada pela atenção de todos. Muito bem. Eu quero dizer que eu reconheço a qualidade do trabalho feito, e chamo a atenção para o fato de que, na verdade, nós temos dois trabalhos. Aquele que foi apresentado pela Claire e aquele que foi apresentado pela Kelly. Na verdade, muito do que foi apresentado pela Claire, as localizações, mas foram apresentados novamente pela Kelly. Então, eu estou chamando a atenção disso, porque eu acho que é fundamental vocês integrarem as duas redações. Elas se completam, né? E aí nós não vamos ter repetições. Tem muita coisa repetida, de uma fala e da outra fala. As duas são falas muito boas, consistentes, têm material de qualidade, mas, por exemplo, para nós publicarmos como um artigo, precisaria vocês duas juntar esse material, dialogar e deixar como uma redação continuada, né? Muito daquilo que vocês podem escolher uma como sendo a base da redação, né? E depois as outras contribuições que forem trazidas como complemento, e tem muitas contribuições interessantes. Por exemplo, a discussão sobre incentivar o uso social, né, incentivar o uso das comunidades na participação, a gente precisa explicitar um pouquinho como. No trabalho da Kelly tem um pouco disso.
Mas eu ontem já tive a oportunidade de sugerir para que vocês deem uma espiada no Cultivando Água Boa da Itaipu. A Itaipu Binacional, ela desenvolveu esse projeto articulado na região da represa de Itaipu e ela encontrou um formato que dá possibilidade de implantar de fato o projeto. Porque a gente diz, não, porque o agricultor tem que tomar cuidado, ele tem que melhorar. Ah, mas como é que vai ser feito isso? Qual é o procedimento que vai ser adotado? Quem é que vai capitanear essa responsabilidade? E isso, na verdade, o Cultivando Água Boa tem. Essas propostas que vocês apresentaram, que são muito consistentes, muito boas, elas precisam passar por esse modelo, no meu entendimento, precisam passar por esse modelo de integração. Então, eu fiquei com a impressão que vocês trabalharam separadamente, né? Não trabalharam de maneira articulada. As duas contribuições são importantes, mas se elas estiverem articuladas e integrando, certamente o resultado vai ser muito melhor e vocês vão estar com um trabalho de altíssima qualidade. Então, a minha sugestão é que, para o artigo, vocês devem publicar como artigo, mas integrando essas duas explanações. Pensando, olha, vamos por esse trecho, vamos agora acrescentar isso que está aqui na outra redação, e isso vai funcionar bem. Eu não sei se vocês entenderam isso que eu estou colocando. Sim. Mas... Ô, professor, tem data para esse artigo? Nós vamos combinar. Porque, assim, o grupo, sabe, a gente está com muita coisa para entregar. Quanto tempo vocês precisam? Aí tem que ver com os demais, né? Que eu não posso falar pelo grupo. Mas para esse grupo, vocês dependem de quanto tempo? Para essa redação? Eu acredito. Claire e Kelly. Você, Claire? Eu acho mais ou menos 2 meses, professor. Nós temos trabalhos para entregar para o professor Fernando, o professor Edilson. Eu acho que ótimo que vocês têm coisas para entregar, porque vocês são muito, muito sérias, demonstraram isso através do trabalho que fizeram, e é por isso que eu estou dando essa opinião. Eu acho que isso vai ajudar vocês a terem um trabalho de altíssimo nível para publicar. Então, vocês precisam de 2 meses, é isso? Kelly, está bem? 2 meses para você? Sim, professor. Então, nós vamos combinar o seguinte. Graças 3 a Deus, meses. professor. Tá bom? 3 meses. Nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro. Claro que eu não vou querer que vocês trabalhem no Natal, no Ano Novo. Então, em janeiro, vocês entregam. Nós vamos combinar uma data, e isso para todos os outros. Certo? Para todos os outros. Eu acho que isso é o tempo que todos os outros precisam. Se nós entregarmos em janeiro, eu ainda não estarei aposentado, vou me aposentar em fevereiro para março. Né? Então, eu ainda tenho tempo de recolher esse material. E nós vamos combinar, né, quem é que vai ficar com a responsabilidade de receber esse material. Porque depois que vocês fizerem esse trabalho de redação e tiver uma redação única, nós vamos mandar para pareceristas emitirem parecer. Né? Porque a revista ANAP, ela só publica, vai passar um avião aqui em cima de mim, ó. Estão ouvindo, não? Deu para ouvir. Então, a minha casa é na rota do aeroporto, aqui em Berlândia. Então, vocês, integrando essa redação, ela vai para pareceristas, tem que ter 3 pareceristas, tá certo? Porque se houver empate, um favorável à publicação, outro contrário, o terceiro que vai decidir. E pode ser que, depois que vocês fizerem essa adaptação, o primeiro parecerista já diga assim, olha, precisa fazer tal adaptação. Aí nós vamos mandar para vocês fazerem as adaptações que vocês entenderem que devem fazer. Se entenderem que não devem fazer, tem que argumentar. Tá. Tá certo? Então, é a outra fase pela qual nós vamos passar para poder publicar uma coisa com qualidade. Certo? Mas eu quero dizer para vocês
eu fiquei satisfeito com o resultado do que vocês fizeram individualmente, mas não integrado. Agora tem que integrar. Se não integrar, não vale. Tá bem? Uhum. Então, tá. Correto, professor. Essa questão da participação social, para mim, ela é fundamental. Ela não é secundária, não. Não tem que ser mais um. Não é a base da construção de uma proposta de revitalização de um rio ou da bacia, porque não é do rio, é da bacia. Tá certo? O rio, na verdade, vai ser revitalizado se a bacia for revitalizada. E vocês mostraram, inclusive, as fotografias, Cléia, que você apresentou, tanto na primeira parte como agora, são excelentes. Tem que explorar isso. Tá certo? Aquela imagem que a Kelly apresentou, mostrando as curvas de nível, aquilo é necessário, aquilo é bom. Né? E, agora, tem que ser aplicado na bacia. Não adianta ficar fazendo discurso dos projetos e coisas desse tipo. Não, está certo. Dentro da bacia, como é que está e o que pode ser feito. É isso que tem que fazer. Bom? E eu recomendaria, não só para vocês, mas para todos os trabalhos, fazerem uma pesquisa no Cultivando Água Boa, porque ali tem uma experiência concreta, que deu certo, que é premiada internacionalmente. Certo? Se vocês quiserem, nós podemos combinar. Eu agora já não tenho mais autonomia com vocês, porque termina hoje a minha disciplina, depois que eu der a nota, babau. Tá certo? Mas nós podemos combinar com o pessoal lá de Itaipu para vir trazer uma discussão com vocês a respeito do projeto Cultivando Água Boa. O professor Paulo César tem participado conosco de reunião com o pessoal do Cultivando Água Boa. Certo? E a intenção deles é implementar o Cultivando Água Boa, claro, adaptado às realidades de cada região, mas aplicar o Cultivando Água Boa como o grande projeto de transformação das bacias hidrográficas do Brasil. Se nós tivermos a mudança governamental que estamos esperando, isso deve ser base da política de desenvolvimento de recursos hídricos a partir de agora, a partir de 2023. E aí, então, vocês saem na frente, porque vocês saem com uma proposta concreta já construída para as bacias hidrográficas do Paranapanema. Olha que coisa maravilhosa. Certo? Então, eu tenho muita esperança nisso. Tá bem? Então, se vocês quiserem, nós podemos combinar com o professor Paulo César, o professor Fernando, e a Tatiana, e a Flávia, para a gente envolver também a rede, né? Nós podemos fazer uma reunião com esse pessoal do Cultivando Água Boa da Itaipu. Uhum. É só uma questão de marcar data, porque eles se dispõem com muita facilidade. Participa um que foi diretor do Cultivando Água Boa, porque o Cultivando Água Boa, depois que terminou o governo da Dilma, ele foi desmontado pelo atual governo. Então, ele tem que ser recuperado. Mas tem um diretor que participou disso e tem um grupo de assessores da Polônia que participa também dessa discussão junto com a gente, se vocês quiserem. Tá bem? Tatiana ergueu a mão para falar. Diga lá, Tatiana. Bom, professor, então, vou falar que a Flávia respondeu ali por mensagem, vou falar também que gostei da ideia. E, enfim, aí se precisar da minha ajuda, estou aqui para o que eu puder colaborar. Então, sem a Flávia, sem a Tatiana e sem o Tiago, nós não vamos fazer nada. Tá bom? Então, vocês fiquem na observação para nós combinarmos uma data dessa reunião. Eu vou convidar... Professor, mas não era isso não, hein? Que eu quero ainda falar com as meninas, tá bom? Perfeito. Bom, mas nós ainda temos outras apresentações a fazer. Que eu quero falar para as meninas que para mim foi muito informativo, assim, por conta da área que eu tô, que é da agricultura, e estou focada aqui numa bacia específica, e achei
bastante interessante as informações que vocês trouxeram e que vou aproveitar aqui para mim mesmo, para minha vida. Então, agradeço. Ai, muito obrigada, Tatiana. De você sabe que a gente, né, considera muito mesmo, porque você é uma menina que colabora demais com a gente. E aí depois tem uma coisa, a Tatiana, ela consegue identificar a maneira de utilizar o conteúdo que vocês passaram, porque ela tem uma história vinculada com a área e com o tema. Mas não é todo agricultor que tem isso. Entendeu? Então, na verdade, qual é o formato com o qual se trabalha com conteúdos diferentes, com setores de entendimento diferentes? Porque a diversidade é muito grande. Não é verdade? Então, vamos marcar essa conversa, tá bom, Tatiana? Tá bom, Flávia? Professor, e aí, mas eu sei que você quer passar para outra, mas então eu pergunto no final, pode ser? Eu falo com elas no final, então. Não, fala, pode falar agora. Não, eu pensei que você tivesse já concluído, não? Não, eu queria pedir para vocês, se puderem, quando forem se preparar para o artigo e tal, aí eu já estou pedindo uma coisa por mim mesmo, né? Tipo, falar um pouco mais sobre sistemas agroflorestais como alternativa de revitalização, né? Achei legal esses incentivos, né, que vocês colocaram, que o programa por serviços ambientais, o programa de revitalização da ONU e tal, a conscientização dos agricultores, que a Claire falou também, e eu fiquei pensando como que a gente pode fazer isso, né, porque eu sou agricultora, como que a gente pode fazer a conscientização dos agricultores? Para mim, ainda é uma luta, né, Tatiana? Tati, eu não consigo fazer isso em casa. Eu não consigo fazer isso em casa. O meu marido é agricultor. Quando a gente vai conversar a respeito, é uma guerra. E quando os amigos dele vêm aqui, é outra pior ainda, é uma ignorância, sabe? Assim, você já ouviu que santo de casa não faz milagre? Professor, não faz. E quando eu falo, eles estão falando... Às vezes faz, viu? Mas quase sempre não faz. Eu não estou conseguindo, não. Aí, assim, é cada absurdo que eu ouço, sabe? E é terrível. Aí eu fico pensando, como conscientizar a cabeça desse povo, meu Deus. Posso dar uma palavrinha, complementando o que vocês estão falando? Até levantei minha mão aqui. O professor Cláudio, né, comentou do projeto, eu acho que do Cultivando Água Boa, e esse projeto ele se estendeu de uma forma que teve um outro, eu trabalhei inclusive nesse outro, daquele Água, Conhecimento para Gestão, acho que o Cláudio também conheceu, que depois até desdobrou, inclusive, nesses outros cursos, né, nessas parcerias das instituições com a Agência Nacional e tal. Mas, na época, viu, Kelly, Tatiana, e Claire, sobre essa questão da conscientização, de como chegar, é um dos fortes desse projeto, né? Esses desdobramentos que tiveram, eu, por exemplo, dava justamente a metodologias de participação social, que era conversar, né, na época, com o sistema integrado, com as pessoas do sistema, mais aberto ao público em geral. O curso, a gente andou por 3 estados brasileiros e sempre com a ideologia do projeto Cultivando Água Boa, porque esse foi o grande destaque, essa aproximação com a comunidade que eles tiveram, todo esse trabalho que eles conseguiram fazer com a comunidade, né? Então, nossa, é o sonho a gente conseguir implantar isso no Brasil, retomar essa ideia desse projeto, porque os desdobramentos que tiveram da questão da educação ambiental, do envolvimento com a comunidade, então foi maravilhoso, né? Eu acho que é por aí. Existem formas, existem metodologias, é preciso ter vontade política para se fazer, né? Essa aqui é a verdade, mas tem como. Talvez em casa seja difícil mesmo, porque em casa a gente fala, ninguém escuta. Mas é assim, meu marido, aqui é o contrário, meu marido me dá bronca, aí eu não escuto. Aí vem o meu orientador ou alguém falar, aí o que eu faço? Eu escuto. Aí eu levo 2 broncas, né? Porque eu não escutei da primeira vez. Muito bem, muito bom, viu? Muito obrigado pela oportunidade de tratar desse assunto. Olha, eu quero dizer para vocês que, como ficou marcado para janeiro a entrega do artigo,
tá certo? Obedecendo às normas técnicas, certo? Fazendo dentro daquilo que é estabelecido pelas normas, né? E eu devo chamar a atenção de mais uma coisa. A ANAP faz correção de português, contrata uma pessoa para fazer, então tem custo para publicação. Na minha avaliação, custa aproximadamente R$ 400 por capítulo. Isso divide entre 2, 3 participantes, então fica um valor muito pequeno para cada um. Não é para ninguém ganhar dinheiro, não, mas é para ficar com correções feitas, passa para verificar se tem plágio. Tomem cuidado se vocês pegam textos já escritos, porque isso é acusado pelo sistema. E aí não pode publicar. Nós não podemos publicar uma coisa que tenha plágios, tá certo? Embora o roteiro que analisa plágio é muito rigoroso, às vezes 2, 3 palavras, uma linha que tem afirmação que já é usual, ele diz que é plágio, e não é plágio. Então, as pessoas vão poder justificar, vão poder argumentar, mas tem isso e tem um custo, como eu estou dizendo para vocês. Depois nós vamos verificar com a Anice, que é a responsável, normalmente, pela articulação com a gente na publicação desses e-books, como é que vai ficar. O artigo deve ter, no máximo, 25 páginas. No máximo. Certo? Então, tem que trabalhar para articular... Bem conciso. Não tem... me parece que não tem resumo, preciso confirmar isso, mas parece que não tem resumo. Tá certo? Porque é um capítulo. Né? Não é um artigo propriamente, é um capítulo de livro. O professor vai enviar o template, professor? Sim, nós vamos pedir para a própria ANAP nos encaminhar o template de exigência deles para que vocês recebam, mas é todo feito de maneira técnica, viu? Tá bom? Então tá bom, esse trabalho está concluído, muito obrigado. Vamos para o próximo grupo, Tatiana, por favor.